Saudações do Crente Docente, seja muito bem-vindo para mais um conteúdo aqui do nosso canal. Antes de tudo, eu quero pedir para você curtir esse vídeo, fazer a sua inscrição no nosso canal e não deixar de acionar o sininho para receber as notificações de todos os conteúdos que são novidades aqui no nosso canal, para você receber em primeira mão. E eu também não vou deixar de pedir para você, ao término desse vídeo, você deixar o seu comentário. Lembrando que nós somos um canal que ensina a palavra de Deus e faz com que instrumentalize também sua vida e seu ministério como quem ensina a palavra. Portanto, nem sempre o YouTube ele nos ajuda fazendo com que esse material seja enviado para outras pessoas. Quando você comenta, quando você participa aqui, o YouTube entende que esse material é relevante e faz com que ele chegue a um maior número de pessoas. Por isso eu quero contar com a tua participação aqui. Bom, curtindo, comentando, se inscrevendo e ativando as notificações. Mas hoje nós estamos aqui propondo falar sobre aula simples e eficaz. Eu não sei se você já reparou, mas as editoras que produzem as revistas que nós usamos para ministrar nas escolas bíblicas, essas revistas elas geralmente trazem dois aspectos diferentes de temáticas. Por exemplo, às vezes nós vemos temáticas que estão relacionadas à parte teológica. Nós vemos também revistas que trazem temáticas de vida prática, de vida cristã. E geralmente, quando nós abordamos lições que tratam de assuntos teológicos, alguns professores têm se equivocado na maneira de ministrar. Por quê? Às vezes pegam assuntos teológicos e acabam rebuscando a aula, trazendo muita nomenclatura teológica, muitos termos técnicos de teologia, e o fato que eu posso dizer para você é que os alunos não entendem nada. Por quê? Nossas aulas elas necessitam ser simples e eficazes. Uma aula simples não significa que essa aula deixou de ser sofisticada. Uma aula simples, ela na verdade facilita o processo de ensino-aprendizagem. Então, pensando aqui de maneira muito prática, você pegou, por exemplo, uma revista que trata sobre a parte analítica de um livro da Bíblia. E ali você vai ver que o próprio comentarista vai trazer muitas expressões teológicas, muitos termos que as pessoas às vezes têm dificuldade, e até você como professor tem dificuldade de entender aquilo dali. Então pondere nessa aplicação, nessa ministração, de você preparar uma aula de uma maneira mais simples, de você pontuar de maneira mais clara essas expressões, esses termos técnicos, porque o seu aluno ele precisa entender o que de fato aquela lição vai trazer para a vida dela de uma maneira que ela possa aplicar. Então veja, se nas revistas que elas têm um teor mais prático para a vida cristã, isso se torna mais fácil. Por exemplo, revistas que tratam sobre família, revistas que tratam sobre vida cristã, questões do cristão dentro da sociedade. Querendo ou não, esse tipo de revista tem uma praticidade até por sua temática. Então, em regra, é mais fácil você trazer a aula, a ministração de uma maneira simples e eficaz. Agora, quando nós abordamos revistas de cunho teológico, de cunho analítico de livros bíblicos, lógico que nós vamos ter termos teológicos, termos que são mais complicados para o grande público. Mas isso não significa que a sua aula vai deixar de ser entendida. Para tanto, elabore um plano de aula de maneira mais simples e de maneira mais eficaz. Como que se faz isso? Primeiro, reduza esses termos teológicos difíceis a uma linguagem mais acessível e palpável para os seus alunos. Então, por exemplo, você vai falar lá, tem uma terminologia chamada união hipostática. Meu Deus, o teu aluno vai escutar isso e vai ter dificuldade de compreender o que é união hipostática. Então, o que você vai fazer? Bom, vou estudar esse assunto a fundo, vou compreender que se trata sobre a natureza divina e humana de Cristo numa só pessoa,
e vou trazer exemplos para poder explicar isso ao meu aluno. E o meu aluno ele vai compreender que esse termo teológico difícil e até de nome difícil de se pronunciar tem uma referência e uma associação clara com aquilo que ele pode palpar. Por exemplo, a palavra natureza divina, natureza humana, tem a ver com a nossa essência. E aí você vai trazer representatividade com coisas que são palatáveis, coisas que são palpáveis para o seu aluno, que o seu aluno vai conseguir compreender. Portanto, meu irmão, não tente ir na profundidade de termos teológicos na hora de ministrar. Essa parte ela pode ser única e exclusivamente para a tua preparação. E se você se ver dentro de uma situação embaraçosa que não tem como você retirar esse termo teológico da tua aula, seja didático, seja pedagógico, esmiúce a explicação e construa na mente do seu aluno o que aquilo significa. Porque eu posso dizer para você, uma aula simples e eficaz alcança exatamente aquilo que o seu aluno precisa, aprender a palavra de Deus. E para você ministrar uma aula simples, basta você compreender os alunos que estão sentados na sua aula, na sua palestra. E basta também você cumprir os objetivos propostos para essa lição. E aí você vai ter a junção de uma aula simples e eficaz. Eu espero que esse conteúdo ajude você no desenvolvimento das tuas atividades como professor, na tua atividade como servo de Deus que evangeliza pessoas, discipula pessoas e faz com que o reino possa continuar sendo implantado aqui nessa terra através do ensino bíblico. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua casa e até a próxima participação sua e também aqui dos nossos conteúdos no canal do Crente Docente, do nosso CD Dicas. Até a próxima!